Olá, meu nome é Marco Libório, sou o autor do livro Como Poupar em Impostos no Imobiliário e venho desta feita ao vosso contacto, portanto, volto aqui ao contacto convosco para partilhar convosco uma análise mais aprofundada do caso 6 do livro. Ou seja, quem já leu o livro, obviamente, que terá visto que uma parte do livro é dedicada a casos práticos. Portanto, esses casos práticos são efetivamente, diria eu, a parte mais relevante do livro, porque vos dá a vocês a possibilidade de compreenderem e de perceberem as várias particularidades de situações, eventualmente, que do ponto de vista fiscal são idênticas às vossas, e vos dão dicas e vos dão informação útil sobre como otimizar fiscalmente a vossa situação fiscal. Pelo menos foi esse o esforço que fiz, e penso que, pelo menos pelo feedback que tenho tido, penso que está a correr bem e que correspondeu àquilo que as pessoas e que os investidores, neste caso, você investidor que está a ver este vídeo, penso que corresponde àquilo que o investidor imobiliário pretendia ou pretende numa obra deste tipo. Portanto, a primeira pergunta, é uma pergunta em jeito de desafio, que eu normalmente deixo, é se você quer pagar menos imposto ou não. Ou seja, parece-me, no fundo, uma pergunta retórica, porque obviamente toda a gente quer pagar menos impostos, sendo que, obviamente, aquilo que estamos a falar aqui não é, ou não será de forma, ou seja, reduzir a carga fiscal de forma ilícita, mas sim de forma lícita. Isso é que é difícil, que é otimizar a situação fiscal cumprindo a lei. Portanto, temos aqui então o caso 6, pagar menos impostos exige alguma matemática, e de facto vai-nos exigir alguma matemática, mas não é também nenhum bicho de 7 cabeças. Ora bem, vamos então ao caso 6. Portanto, o caso 6 baseia-se aqui na história do Armindo e do Celso. Portanto, quem comprou o livro já conhece esta história. Quem não comprou, obviamente está sempre a tempo e comprando terá acesso desde logo ao caso 6 e todos os outros no livro, bem como a um vídeo explicativo de cada caso. Portanto, importa também realçar isto. Quem comprar o livro tem acesso exclusivo a um vídeo por cada caso. Portanto, são 16 casos, são 16 vídeos nos quais eu explico de forma mais aprofundada cada caso prático. No fundo, é isso que estou a fazer aqui para o caso 6 e, portanto, vou partilhar convosco algumas ideias sobre este caso. Portanto, o que acontece aqui é que o Armindo e o Celso são dois sócios, portanto, têm uma larga experiência, são engenheiros, têm uma larga experiência no setor imobiliário e criaram uma empresa em conjunto. E decidiram criar uma empresa cujas atividades são a compra e venda de imóveis e a promoção imobiliária. O que acontece neste momento, portanto, alguns meses após terem constituído a nova empresa, já adquiriram, portanto, 2 terrenos com a intenção de revenda. Portanto, cumpridos os requisitos, os tais requisitos formais, que eu no livro também especifico quais são, foi possível obter a isenção do IMT. Portanto, essa parte está resolvida. Perdão. Entretanto, o que acontece aqui é que encontraram uma terceira oportunidade, portanto, um terreno que lhes pareceu interessante, mas não numa perspectiva de revender, mas sim numa perspectiva de construir nesse terreno. E, portanto, estão relativamente preocupados, vamos dizer assim, ou apreensivos, sobre como fazer as coisas ou como montar esta operação da melhor forma, devido às potenciais consequências fiscais de cada um dos cenários. Portanto, do ponto de vista fiscal, as dúvidas são várias e referem-se essencialmente quer à tributação dos lucros, quer também à questão do IVA. E, portanto, é dentro disto que nós vamos, no fundo, ajudar estes dois engenheiros, que são investidores também neste momento, o Armindo e o Celso, a otimizar fiscalmente a sua situação fiscal. Portanto, eles fizeram as contas e partilharam connosco o valor, ou vários valores, desde logo o valor do terreno. O valor do terreno
são 75 mil euros, ao qual acrescerá o IMT, se aplicável, já veremos se é aplicável ou não, ou em que cenários é que será aplicável. E em relação a gastos, portanto, temos aqui projeto de arquitetura 20 mil euros, taxas de licenciamentos 5 mil euros, empreiteiro e construção cerca de 300 mil, outros gastos 25 mil mais IVA, portanto o IVA também se aplica, eu não referi, mas também se aplica obviamente quer ao empreiteiro, quer também ao projeto de arquitetura, e o valor previsto da venda desse terreno já com a construção feita será de 650 mil euros. Portanto, é deste patamar, ou seja, é este o nosso ponto de partida, é deste patamar de valores que nós partimos para a nossa análise e para ajudar os nossos caríssimos investidores a estruturar aqui uma solução que seja otimizada do ponto de vista fiscal. Muito bem. Portanto, obviamente que o objetivo destes investidores, como o seu objetivo, como de qualquer investidor, é maximizar o lucro da operação. No entanto, a questão fiscal é também para eles uma questão bastante importante, porque também influencia, obviamente, o nível de lucro que eles obtêm. Quanto mais impostos pagarem, menos lucro fica disponível para eles próprios, como é óbvio. Portanto, vamos partir aqui de dois cenários. Cenário A, a compra, construção da moradia e posterior venda. E o cenário B, a compra e revenda do terreno, mais o serviço de construção da moradia. Ok? Portanto, num cenário, que é o cenário A, nós compramos, construímos a moradia e vendemos. Ok? Portanto, escrituramos na compra e escrituramos na venda, a globalidade. No cenário B, compramos o terreno, revendemos o terreno ao nosso cliente exatamente como o compramos, portanto não fazemos qualquer alteração ao terreno, e depois, ou paralelamente, contratamos com o cliente a construção da moradia no terreno que nesse momento já é do cliente. Portanto, são estes os dois cenários que vamos comparar. Vamos lá ver então, a partir deste quadro. Portanto, este quadro é efetivamente é neste quadro que nós conseguimos percepcionar quais é que são os valores fundamentais e qual é que é, no fundo, o lucro de cada cenário. Primeira questão, portanto, no cenário A, em que vendemos a moradia e o terreno num só, temos as despesas, portanto, com base naquilo que já tínhamos visto, o valor da aquisição do terreno 75, temos o IMT. Porque é que temos o IMT aqui? Porque, obviamente, neste caso, estamos a alterar, portanto, estamos a proceder a alterações no terreno, neste caso estamos a construir no terreno, portanto, não se trata de uma revenda do terreno e logo é aplicável na compra o IMT. Portanto, não se aplica aqui a questão de isenção, que se aplica, por exemplo, no cenário B, em que o terreno é revendido no mesmo estado. Portanto, isto é uma dúvida que me levantam muitas vezes, é uma questão que me levantam muitas vezes, é se houver alterações, ou se fizerem alterações, no caso da compra de um terreno, portanto, se houver alterações feitas nesse mesmo terreno e depois esse terreno for vendido mais tarde, o que acontece efetivamente é que neste tipo de situações, e aqui nestes dois cenários, ou na comparação destes dois cenários, permite perceber bem, num caso em que eu compro o terreno, construo uma moradia e revendo depois o todo, obviamente que o terreno não foi vendido no seu estado, ou no mesmo estado que foi comprado, portanto aplica-se IMT. No caso do cenário B, que já lá vamos, eu comprei o terreno, revendi o terreno sem fazer alterações, porque a obra já a vou fazer no terreno que já é do cliente, portanto neste caso não há IMT, ou seja, há aplicação de isenção de IMT. Muito bem, portanto o resto das despesas, como podemos ver aqui, projeto de arquitetura, taxas de licenciamento, construção, outros gastos, portanto temos aqui as rubricas que já tínhamos visto. Qual é que é aqui a diferença? Se repararem, no caso das despesas, temos aqui não só a questão do IMT, como já expliquei, no caso do projeto de arquitetura, como também no caso da construção e também nos outros gastos, portanto estamos a falar daquilo que são os gastos com IVA. Podemos ver que no cenário A, esses gastos, ou seja, o valor do IVA é um gasto para nós, ok? No cenário B não é, portanto, se repararem, no cenário B, daqui nas rubricas de despesa, nas tais rubricas de despesa que têm a questão do IVA, não aparece o valor do IVA. Porquê? Porque o IVA
No cenário B é dedutível. Ok? Portanto, isso é também uma grande diferença em relação ao cenário A. Enquanto no cenário A eu estou a escriturar uma compra e estou a escriturar uma venda num produto final, que é vivenda mais terreno, logo essas operações, portanto, neste caso a operação de venda, é isenta de IVA, logo eu não posso deduzir o IVA que suportei. Isto quer dizer na prática que eu suporto todo o IVA e o IVA para mim é um custo. Portanto, é como se não existisse IVA. É direto, ou seja, eu tenho uma fatura, neste caso, vamos supor, de arquitetura, de 24.600 euros, é isso que é o meu custo, acabou. No caso do projeto de arquitetura no cenário B, já o meu custo já só é 20.000, porquê? Porque o IVA inerente eu posso deduzi-lo, ok? O lucro que eu obtenho no cenário A, feitas as contas, são 141.900 e, isto antes de impostos, e no caso do cenário B, são 131.504. Muito bem. Eu já falei das despesas, agora, eventualmente, convinha falarmos também nas receitas e neste âmbito daqui do cenário B. O que é que temos no cenário B? Estamos a assumir que o terreno vale 150 mil euros, portanto, no bolo da receita estimada, que são 650, eu estou a assumir que vendo o terreno por 150 e o resto do valor é, ou seja, neste caso, os 500 mil, não é? Portanto 150 mais 150, 650, logo eu estou a assumir que 500 mil de valor global são, ou é o valor que eu contrato com o cliente para lhe vender o serviço de construção da moradia. Porquê é que aqui, no cenário B, não aparece o valor de 500 mil na rúbrica Serviço de Construção? Exatamente pelo IVA também. Porquê? Porque se eu presto um serviço de construção, neste caso da moradia, a um cliente, neste caso a um cliente final, eu terei que incluir o IVA no meu preço. Portanto, eu tenho que faturar ao cliente 500 mil euros com o IVA incluído. Logo, a minha receita, efetivamente, não é 500 mil euros, é 406.504,7. Ok? Porque o valor do IVA, obviamente, que eu vou ter que entregar ao Estado o valor que faturo de IVA ao cliente, deduzindo depois o IVA que suportei nas despesas. Portanto, se por um lado nas despesas eu posso deduzir o IVA, tenho o reverso da medalha, que é, neste caso, ter que incluir o IVA no preço e ter que entregar ao Estado a diferença. Mas em relação a isso já lá vamos. Portanto, lucro obtido, voltando à questão do lucro e à tributação, eu tenho um lucro líquido de 112.101 no cenário A e de 113.888, desculpem, no cenário B. Ok? São estas as contas em termos daquilo que é o cenário A e o cenário B. Muito bem. Portanto, o que é que nos permite perceber que a rentabilidade de investimento pode ser potenciada se optarmos pelo cenário A? Ou seja, à partida poderíamos pensar que era interessante a questão do IVA e podemos deduzir o IVA e tudo isso, mas como neste caso contratámos com o cliente ou acordámos com o cliente a questão dos 650 mil euros global, temos que ter em consideração que no caso do cenário B, assumindo 150 para o terreno, eu tenho que faturar ao cliente 500 mil com o IVA incluído. Ok? Portanto, efetivamente, o cenário A tem um lucro líquido superior em cerca de 8.200 euros quando comparado com o cenário B. Do ponto de vista do IVA, não existe, obviamente, um cenário comparativo porque o cenário A não tem IVA, portanto, aí não há IVA, quer dizer, não tem, o IVA está lá nas despesas, está incluído como custo, mas não há uma conta corrente criada com o Estado em termos de IVA, porque eu não posso deduzir, também não liquido quando vendo o terreno e a vivenda em conjunto, e portanto o IVA acaba por ser uma variável que não é relevante para este cenário. Vamos então ver qual é o impacto do IVA na análise global de investimento, neste caso no cenário B. Ora, cá temos então a conta corrente do IVA. No cenário A, como eu tinha dito, portanto, não existe. No cenário B, temos então os 93.495 ou 496 arredondando de IVA que eu faturo ao meu cliente, mas que vou ter que entregar ao Estado, não propriamente os 93, mas os 93 menos o IVA do projeto de arquitetura e dos outros gastos. Portanto, eu tenho que efetivamente entregar 83.145,93, que é a diferença entre o IVA do que eu cobrei ao cliente, que recebi do cliente, e o IVA que eu paguei ao arquiteto e que paguei noutras despesas. Eu gostava de chamar aqui a atenção para uma situação. Se repararem, portanto, se lembram, no início do caso, ou quando comparámos estes dois cenários, tínhamos IVA também
aqui na construção. Portanto, tínhamos o valor do IVA, tínhamos um valor de IVA também associado à construção. Acontece que para serviços de construção se aplica a lógica, ou se aplica a regra, e isto é uma questão que está prevista na lei, se aplica em determinadas condições, se aplica a regra do IVA devido pelo adquirente. O que é que isto quer dizer? Na prática, se eu optasse pelo cenário B, o que ia acontecer era que o construtor, ao construir a casa para mim, portanto, eu, cliente, portanto, eu, sujeito passivo de IVA, eu, empresa, ok? Contrato com o construtor a construção de uma casa para um cliente meu, ok? Então, nesse caso, o que acontece é que o construtor ia fazer a fatura, portanto, a fatura ou as faturas dos serviços de construção dessa empreitada, vai emitir essas faturas a mim, que eu é que sou o cliente do construtor, eu, a empresa, eu, intermediário, neste caso eu, o Celso, né, a empresa do Celso, dos sócios. O que é que vai acontecer? Ele vai me emitir a fatura na prática sem IVA, porque vai aplicar a questão do IVA devido para o adquirente. E, portanto, esse IVA acaba por se anular o IVA. Há ali uma autoliquidação, portanto, sou eu que tenho que fazer essa autoliquidação, que na prática quer dizer o quê? Quer dizer que eu deduzo e liquido o mesmo IVA, logo anulo um som ao outro. Portanto, na prática, ou na realidade, se quiserem, na declaração de IVA, obviamente, tem que estar lá o valor, um a débito ou a crédito, portanto, anula um som ao outro, mas aqui para efeitos de cálculos e para efeitos de explicação a vocês, na prática o que acontece é que esse IVA não entra, portanto, não altera, não afeta as contas do IVA a entregar ao Estado. Porquê? Porque como se anula um valor com o outro, efetivamente o que eu tenho aqui é um IVA que eu recebi do cliente, que são os 93.495, ao qual eu vou descontar o IVA que suportei nas faturas ou nas despesas de arquitetura e outros gastos, e portanto o valor que eu tenho que entregar de IVA efetivamente são os 83.145,93. Ok? Portanto, penso que é importante realçar esta questão. Portanto, resumindo, eu recebo 93.495, o Armindo e o Celso têm de entregar ao Estado o valor de 83. Porquê? Porque lhes foi possível deduzirem, ou seja, abaterem nos 93 que receberam, os 10.350 de IVA que suportaram nas faturas das tais despesas, e fecham dessa forma a sua conta corrente, se assim quisermos, de IVA com o Estado. Portanto, o mecanismo de IVA permite-lhes recuperar, digamos assim, uma parte do IVA, neste caso, recuperar todo o IVA que suportaram no IVA que receberam. Ok? Portanto, em resumo, podemos concluir que o cenário A é efetivamente o mais vantajoso, tendo em conta as variáveis que estamos aqui a falar, obviamente. Porquê? Porque, obviamente, apesar da empresa, e a questão do IMT é relevante, portanto, apesar de eu não poder aplicar a isenção de IMT na compra do terreno, no cenário A, portanto, vou ter que suportar o IMT e vou ter que suportar o IVA das despesas também, porque não o posso deduzir no cenário A, como se lembram. O cenário A mostra-se o mais rentável e o mais simples, pois, por um lado, consigo ter um lucro maior na operação, ponto 1, e ponto 2, é mais simples porque me evita obrigações fiscais decorrentes do IVA, ou seja, eu não tenho que eventualmente alterar o regime de IVA da empresa para regime misto e para ter o IVA, eu não tenho que entregar declarações de IVA, eu não tenho que pagar, portanto, andar a fazer contas em relação ao IVA que recebi e ao IVA que suportei, portanto, torna-se efetivamente mais simples e, simultaneamente, como vimos também, mais rentável. Espero que esta explicação e estas dicas que eu vos dei aqui, adicionais ao caso propriamente dito, vos possam ser úteis. Já sabem que poderão colocar as vossas questões ou contactar-nos e colocar as vossas questões em concreto, que serão obviamente analisadas e com todo o gosto poderemos efetivamente analisá-las. Estou também disponível, como tem acontecido com vários investidores e com várias pessoas que compraram o livro, estou obviamente disponível para também vos receber, portanto reunir convosco, falar convosco, será um gosto muito grande. Portanto, comprem o livro se não o compraram, se o compraram, muito obrigado, e vamos nos ver certamente numa próxima vez na análise de um próximo caso, ok? Um abraço a todos e obrigado.